Muito bem. Que instrumento seria esse, Tarcísio? Talvez você se pergunte aí, que instrumento é esse? Eu não toco instrumento nenhum, que instrumento é esse? Eu acho que você sabe qual que é. Qual é a coisa mais importante que a gente tem que prestar atenção quando o assunto é falar? Olha o spoiler, falar em público. Isso mesmo, é a nossa postura, uma postura ereta, confiante, vai transmitir segurança para as pessoas que estiverem ali nos ouvindo. Tô brincando, tô brincando. É a nossa voz. A voz é o instrumento mais comum, mais antigo e mais eficaz na comunicação entre seres humanos. E também é um dos mais negligenciados. E por que isso? Porque pense um segundo, minha cara amiga, meu caro amigo, falar é simples, é comum, é natural. Com exceção de pessoas que realmente possuem alguma deficiência na fala, com exceção dessas pessoas, todo mundo fala. Ouvir alguém falando não é novidade nenhuma, não é algo especial. E exatamente por causa disso a gente não vê muita necessidade de investir na voz. Ou antes, nem falar de investir, vamos falar de conhecer, né? De conhecer a nossa própria voz. De saber, por exemplo, como ela soa para as pessoas, como que as pessoas nos ouvem. Eu não sei se você já notou, não sei se isso já aconteceu com você, de ouvir a sua própria voz gravada e não estar familiarizado com ela. Sabe? Aí você fala assim, caramba, eu falo assim. Eu já vi pessoas que, ao ouvir a sua voz, classificaram a própria voz como ardida, né? Elas não gostavam do que elas ouviam quando ouviam suas vozes gravadas. Mas a gente não gosta porque a gente ouve pouco, a gente não está familiarizado com a nossa própria voz sendo ouvida fora dessa caixa de ressonância que é a nossa cabeça. E por causa desse detalhe, eu ouço muitas vezes as pessoas dizendo que elas não têm uma voz boa para falar em público. Quando na verdade elas só não estão acostumadas com essa voz. Talvez você ache que a sua voz tenha que ficar mais grave, mais aguda, talvez acredite que você fale muito baixo, ou que o seu sotaque seja ruim. Talvez você não consiga dizer, por exemplo, facilmente, né? Arran, arranha, aranha. Aranha, arranha, rã. Acho que falei certo. Só não vou tentar repetir mais rápido, porque senão vai pegar mal. E nesses casos, se você imaginar que isso realmente é um problema, tem uma solução. Você pode se consultar com um fonoaudiólogo ou mesmo um coach de voz. Você não vai acreditar no que esses caras podem fazer para melhorar a sua voz, para mudar a sua voz, para deixar ela mais próximo daquilo que você acredita ser necessário. Mas aí vem uma pergunta: será que isso precisa mesmo? Será que não é apenas uma insegurança sua, ou talvez uma crença sua sobre como uma voz precisa ser para poder falar em público? E eu digo isso porque eu ouço pessoas falando: ah, Tarcísio, eu não tenho voz boa, eu não tenho voz adequada para falar, por isso que eu não. Assim, eu tenho vergonha da minha voz. Muita gente acredita que para falar em público, para falar em voz alta, né? Você tem que ter uma voz de narrador, sabe? De locutor de rádio. E você pensa, pô, olha essa, né? Olha não, né? Ouve essa voz, né? Uma voz aveludada, uma voz grave, uma voz poderosa. E você imagina, pô, isso é que é voz para quem quer falar em público. Imagina eu com a minha voz esganiçada, que não vai funcionar. Mas não é bem verdade. Existem até estudos, isso é fato, eu preciso reconhecer, estudos que procuram entender por que vozes mais graves são vistas como mais atraentes, de modo geral. Mas para a nossa realidade isso pouco importa. Não é preciso ter aquela voz de locutor de rádio para você poder falar bem em público. Pense por um momento, quantas pessoas você já viu falando em público? E aqui, vou só fazer uma distinção, né? Vamos abrir um parênteses aqui. Falar em público não é subir num palanque, não é só subir no palanque e fazer um comício. Não é só fazer palestras, não é só fazer apresentações para auditórios em reuniões importantes no trabalho, não. Falar em público é uma habilidade que você usa quando você vai para uma entrevista de emprego, quando você levanta a mão na sua faculdade perguntando para o professor explicar novamente um assunto, ou quando você pede a palavra em uma reunião da sua vida pessoal, a reunião do filho, a reunião do condomínio, a reunião qualquer uma.
na sua igreja. Enfim, falar em público é uma coisa muito mais corriqueira do que a gente imagina. Eu costumo sempre citar isso, e eu cito bastante isso, porque comunicação falada, falar em voz alta, é uma habilidade útil na vida cotidiana de qualquer ser humano. E a gente ainda tem essa mania de achar que quem precisa aprender a falar em público é professor, é repórter, apresentador de TV, palestrante. Então, se esse é o seu caso, tira isso da cabeça. Falar em público é para todo mundo. Agora, isso registrado, vamos voltar para o raciocínio. Quantas pessoas no último mês ou no último ano que você viu falando em público, nessas condições que eu já te expliquei o que é falar em público, que realmente tinham vozes de locutor de rádio? Sendo bem honesto, na minha experiência no mundo corporativo, eu trabalhei mais de 20 anos no mundo corporativo, e a vida era fazer e participar de reuniões e apresentações. Eu, sendo bem franco, não consigo me lembrar agora de alguém que eu tenha ouvido falar cuja voz tivesse me impressionado, que eu tivesse pensado, nossa, que voz de locutor de rádio. É provável que isso tenha acontecido, né? Bem provável que eu tenha conhecido alguém com essa característica, mas fez tão pouca diferença que eu sinceramente não me lembro. Então, quando a gente pensa que eu preciso ter uma voz de locutor, não precisa. A sua voz, do jeito que ela é um instrumento fabuloso para carregar para fora de você a sua mensagem, a sua transformação, aquilo que você tem, que só você tem, e que você precisa compartilhar com as pessoas. Você precisa fazer com que o mundo conheça isso. Você tem que dividir com os outros. E aí, se alguém me perguntar, tá, mas não existe, então, tá bom, então minha voz está adequada, mas não existe nenhuma voz que seja ruim, né? E as pessoas me perguntam isso porque elas imaginam que eu vou dar um exemplo de uma voz para que elas possam comparar com a delas para ver se, não, peraí, a minha voz é igual a essa, ixi, então a minha voz não é boa para falar em público. Mas realmente existe uma voz que não é boa para falar em público, não é boa para falar nada. É uma voz que não é realmente adequada. E se você me perguntasse isso, a resposta é sim, existe essa voz, meu cara. E essa voz é usada pela maioria das pessoas que têm medo de falar em público. Essa é a voz calada, é a voz muda, é a voz sem representação. A sua mensagem, ela é mais importante do que o medo de transmiti-la. Portanto, assim, aprenda a usar a sua voz para levar para o mundo uma coisa que só tem dentro de você. Eu já ouvi uma vez um palestrante, é um palestrante escocês, se não me engano, e ele estava, acho que é escocês, ou galês, daquela região ali. E aí ele estava fazendo uma apresentação e alguém perguntou para ele algo parecido com isso, que a voz não era tão boa, que estava fazendo exercícios para melhorar o tom da voz, enfim. E aí ele disse isso, né, que a voz, que quem não fala, que quem não transmite aquilo que tem dentro de si para o mundo, quem não compartilha a sua essência com o mundo, não passa de uma pessoa egoísta. Porque ela está deixando apenas para ela coisas que só ela tem e que poderia compartilhar com o mundo e transformar, de repente, a vida de outras pessoas. Pensa nisso, olha que reflexão interessante. Quando eu não falo, quando eu não levo para fora aquilo que veio comigo para cá, aquele meu dom, aquele meu talento, se eu não publico isso, se eu não levo isso para o mundo através da minha voz, através da minha comunicação, do meu ser, de forma geral, mas da minha comunicação, eu estou sendo uma pessoa egoísta. Porque eu estou guardando para mim e de repente para poucas pessoas que estão em volta de mim uma coisa que poderia ser compartilhada com o mundo todo. Interessante, né?